Salve, amigos queridos! Hoje nós vamos falar de atitude e comportamento. Que diferença existe entre atitude e comportamento? Atitude é uma disposição interior, é uma intenção que a gente tem para se comportar dessa ou daquela maneira frente a um acontecimento, a algo, a alguém. Então, comportamento é ação, concretização, né? A concretização de uma atitude, dessa atitude ou de um propósito. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma atitude ameaçadora diante, né, de alguma coisa, diante de alguém, mas ela não parte para a agressão. A maneira como pensamos, como sentimos a respeito de algo ou alguém é que vai produzir uma atitude perante esse algo ou esse alguém. Então, por exemplo, a gente pode ter atitudes de simpatia, de antipatia, de respeito, de preconceito, de admiração, de desprezo, né? E por aí vai. A forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, advém, é construído pelas experiências da nossa vida, dessa e de outras encarnações, também pelas nossas observações, pelo conhecimento que adquirimos e também pelo autoconhecimento, que nós sabemos e percebemos de nós mesmos. A nossa bagagem intelecto-moral, ou seja, a aquisição dos conhecimentos que já temos, das virtudes que já construímos, né, que já desenvolvemos, vai levar a essa visão que nós temos do que é a vida, do que é o mundo. E a nossa visão, a nossa percepção das coisas, dos fatos, é que vai formar em nós a forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós sentimos. Então a gente vê que a base está na bagagem intelecto-moral. Essa bagagem intelecto-moral que nos propicia esta ou aquela visão de mundo e que nos leva a agir desta ou daquela forma. Portanto, como desenvolver a nossa bagagem intelecto-moral? A bagagem intelectual a gente adquire estudando, lendo, conversando com as pessoas, observando as coisas que acontecem e até pelas experiências práticas da nossa vida. A gente vai aprendendo, vai conquistando habilidades. E a bagagem moral advém do autoconhecimento. Quais são os nossos pontos fracos? Quais são os nossos pontos fortes? O que precisamos fortalecer no nosso interior? O que precisamos eliminar do nosso interior? E aí nós temos aquela famosa questão 909 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, né, para a equipe espiritual que o acompanhava nos estudos mediúnicos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida, né, durante essa encarnação, e resistir aos arrastamentos do mal? Quem responde é Santo Agostinho, que encarnado lá, né, na Idade Média, foi pai da Igreja Católica. E aí ele, fazendo parte, agora desencarnado, da equipe espiritual, dessa equipe encarregada de trazer a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus, responde essa pergunta de Kardec, né?
qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E responde Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates, foi Sócrates, considerado o maior filósofo de todos os tempos. Ele viveu lá na Grécia no século V e IV a.C. E aí, aqui também, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho deixa-nos recomendações para que possamos conhecer-nos melhor. Ele diz que quando ele estava encarnado, todo dia, chegando no final do dia, ele interrogava a sua consciência. Ele passava em revista tudo o que ele fizera naquele dia e ele se perguntava se ele tinha faltado com algum dever, se alguém tinha alguma coisa para reclamar dele. E foi assim, nessa autoanálise, que ele conseguiu conhecer-se melhor e fazer as mudanças necessárias, a sua renovação interior. E aí ele diz, o Santo Agostinho, para a gente também pedir a Deus e ao nosso anjo da guarda para que venha nos esclarecer. Quando nós perguntamos o que fizemos, qual foi o objetivo dessa nossa ação, qual foi a nossa intenção? Será que fizemos algo que, se fosse outro que fizesse, nós censuraríamos? Será que fizemos algo que, olhando para trás, agora a gente se envergonha? Porque no mundo espiritual, nada é oculto. E aí também segue Santo Agostinho. E se Deus nos chamasse nesse momento, como estaríamos? Por isso ele nos recomenda examinar o que fizemos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, quando nós nos prejudicamos. E o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. No entanto, a gente também pode se perguntar, como que a gente vai julgar a gente mesmo? Porque o avarento, ele vai achar, no seu entendimento, que ele está sendo econômico, que ele está sendo previdente. O orgulhoso vai dizer assim, eu estou preservando a minha dignidade. E aí Santo Agostinho fala, olha, na dúvida, faça essa pergunta. E se fosse o outro que fizesse isso que eu fiz? Como eu julgaria? Porque isso é muito importante, porque Deus não tem dois pesos, duas medidas. Outra questão importante é perguntar-nos o que os outros pensam de nós, inclusive o que os nossos inimigos pensam de nós. A gente não vai acreditar em tudo que eles disserem, mas a gente pode fazer uma avaliação, usar o bom senso. Até que ponto eles têm razão, até que ponto não. Porque quando a gente pergunta, a gente obtém respostas, a gente só obtém respostas se a gente fizer as perguntas. E aí, como diz o filósofo, pai da patrística, alguns minutos de autoanálise, alguns minutos por dia, vão nos trazer a conquista de uma felicidade eterna, das bem-aventuranças que Jesus nos prometeu. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos lares e em nossos corações.